Ingresso de graça para a próxima partida do Clube do Remo. E o treinador que está sob pressão e precisa mostrar resultados. Vamos falar sobre as últimas notícias do Leão Azul aqui no RemoCast. Chega mais! E antes da gente começar esse bate-papo, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e se você tem algum amigo que ainda não conhece nosso projeto, manda esse link para ele. Lembrando que esse vídeo tem o apoio do nosso parceiro Yolo Pizza. Salve, salve Rodrigo, salve, salve Betinho, como é que tá por aí? Tudo certo? Tudo certo, meu amigo Igor, meu amigo Beto, mais uma vez aqui, mais uma resenha para conta. Vamos falar sobre Clube do Remo, meus amigos, e o Leão Azul, que teve descanso 2 dias. 2 dias para a galera descansar, viu, Rodrigo? Preparar ali a parte física. No último jogo, o técnico reclamou bastante dessa maratona de jogos do Clube do Remo, que a galera estava cansada, estava na baba, mas já voltou aos treinamentos, já voltou a ficar sob pressão, porque a galera tá na bronca. Rodrigo, você que é o nosso preparador físico especialista aqui da bancada do RemoCast. O treinador Antônio Oliveira está sendo muito cobrado, muito criticado pela torcida do Leão Azul, que espera um resultado favorável, positivo, para o próximo jogo. Até que ponto tem culpa no cartório o Antônio Oliveira desses resultados negativos que vem acontecendo com o nosso Leão? Olha, meu amigo Gilberto, meu amigo Igor, o pessoal pode querer me condenar aí na nossa resenha, mas é isso mesmo. Olha, eu atribuo uma responsabilidade menos de 50% do Antônio Oliveira de tudo que está acontecendo com a gente aí nessas últimas rodadas, né? Contra o Goiás aconteceu aquele fato de perdermos vários gols. Agora vamos até o jogo da Ferroviária. De fato, nós jogamos na segunda-feira, nós tivemos que voltar na terça. Chega aqui na quarta-feira, se tivesse um treino regenerativo, na quinta-feira já um apronto para concentrar e jogar na sexta. Então, realmente, começou a Série B, né, meu amigo? O Remo estava jogando um jogo aí a cada uma semana e agora está tendo esse ato menor aí. Com certeza, os jogadores acabaram sentindo um pouco essa parte física, né? Lógico, eu acho que talvez o questionamento seja em relação à entrada de alguns jogadores que estavam nitidamente desgastados. Você vê, por exemplo, o Davó. O Davó saiu com a mão na coxa. Então, será que deu tempo dele recuperar de um jogo para o outro? Por que não colocou um outro jogador ali para substituir? Talvez o Pedro Rocha também. Nós conseguimos observar nitidamente alguns jogadores com a perna pesada, de fato. Ele tirou o Caio Vinícius, colocou o Natan, ou seja, utilizou a lógica dos desgastes em uns jogadores e não usou em outros. Talvez essa seja o principal questionamento aí do torcedor. Só que agora, meu amigo, a gente precisa levar em consideração que nos últimos 2 jogos nós sofremos por falhas individuais, sejam elas no setor de ataque, sejam elas ali no setor de defesa. O último jogo ali, o zagueiro Kaique acabou entregando 2 gols ali, 2 gols, tomou aquele gol ali com o atacante, aquele ali, um gol de juvenil, que o cara girou na frente dele, aquele segundo gol que ele errou a passada, ele ia recuar pro Rangel, acabou errando e o atacante da Ferroviária aproveitou e fez o segundo gol. O que isso é que eu quero dizer? O treinador pode ter alguns questionamentos, eles são pertinentes em determinadas vezes, só que eu acho que os jogadores precisam assumir uma maior responsabilidade em determinados momentos do jogo. A gente está percebendo aí que muitos erros individuais têm prejudicado aí a performance do time e têm feito com que a gente não pontue o necessário aí para estar brigando pelo G4. Mas eu ainda confio no Antônio Oliveira, eu acho que ele tem um esquema de jogo interessante, e agora ele precisa cobrar um pouco dos seus comandados de assumir uma maior responsabilidade e ter que matar o jogo na hora que tem que matar e ter um pouco mais de atenção ali atrás. Rapaz, eu vou te dizer que eu tô na bronca com esse treinador. Tô achando primeiro que ele tá passando muita mão na cabeça desses jogadores. Tem muito jogador aí que precisa, logicamente, mostrar resultado,
Tá? Mostrar a que veio, até porque não estão ganhando pouco, estão recebendo bem todos os salários em dias, mas acima de tudo, parece que o Antônio Oliveira ainda não entendeu o clube do Remo, ainda não entendeu essa cobrança da torcida e principalmente ainda não entendeu como utilizar as peças que tem disponível no elenco. Parece que às vezes no primeiro tempo dá tudo certo, no segundo tempo as coisas desandam completamente. Eu tô meio cabreiro, viu, Igor? Tô meio cabreiro e tô achando que se não vier um bom resultado no próximo jogo, o negócio vai ficar feio pro lado do Portuga, viu? Beto, eu concordo contigo nessa questão. Eu acho que tem que haver uma cobrança mais forte do treinador, até mesmo por parte da presidência, em cima do Antônio Oliveira, né? Porque uma coisa que foi muito falada aí nessa derrota para a Ferroviária foi o fato dele parabenizar os atletas. Ah, tem desgaste, não sei o quê, eles foram bem. Não foram bem. Nós perdemos de 2-0 em casa, com o estádio aí, que talvez o maior público da rodada, né? A torcida comparecendo em peso, apoiando, e os caras jogando esse futebol aí, deixando a desejar, perdendo oportunidade de estar numa melhor posição na tabela. Né? E em relação ao trabalho, né, sobre a opinião aí do nosso queridíssimo Rodrigo, eu concordo em parte. Eu acho que, principalmente, essa situação do Remo decorre de erros técnicos individuais, né? Para a gente, são vários, né? Mas para não ir longe, 3 erros individuais em 3 gols que o Kaique toma, 3 gols perdidos do Davó, fora os outros de caminhão de gols que a gente perdeu contra o Goiás, né? A minha questão com o Antônio Oliveira, além dessa que eu já falei de passar a mão na cabeça, acho que precisa de uma cobrança, porque tem jogador que não tá na mesma voltagem de acesso, é a questão dele seguir o que ele enxerga, né? Se ele chega numa coletiva, diz que tá todo mundo cansado, ele como comandante, ele tem que tomar qual atitude? Ele tem que poupar o time. Se eu tô vendo que aqueles caras não têm condições de entrar em campo, não entra em campo, pô. Né? Agora não vai estar todo mundo cansado, e aí tu botou o mesmo time. Então você falhou. Você identificou que tinha cansaço no atleta, você tinha que colocar. Né? O Davó que perdeu o gol, ele saiu com a mão na coxa contra a Ferroviária e também contra o Goiás, se eu não estou enganado. Ou se não foi Sim. Miguel naquele gol que ele perdeu lá. Pô, o Viseu tá aí. Né? Tem que colocar o Viseu. Tá pagando um salário estratosférico pro cara, o cara tava descansado. Então, se o cara perdeu 3 gols na cara, vamos mudar o atacante de novo, apesar de gols que ele tem feito. Então, é essa questão contraditória. Pô, identificou o cansaço, por que não botou um time reserva? Acho que teria mais condições de correr, de disputar aquela partida do que o time que entrou jogando. Por falar em time que entrou jogando. Bom, antes de mais nada, a gente quer saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários o que tu achas do Antônio Oliveira, das atitudes do Antônio Oliveira. A gente quer muito saber a tua opinião sobre o nosso comandante, sobre o Portuga. Deixa o like também, deixa o hype, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Por falar em formação, logicamente tem que ter mudança, até pela expulsão do Pedro Rocha, nosso atacante, nosso artilheiro, não vai poder jogar na próxima partida, e o que está se ventilando é que a mudança no ataque vai ser feita da seguinte forma: o Marrone vai para o lugar ali onde está jogando Pedro Rocha, e a entrada do Janderson no ataque, com o meio de campo sendo formado por Caio Vinícius, por Pavani e também pelo Cantilho. Na zaga, a mudança seria a saída do Kaique, muito criticado devido a muitos erros, para a entrada, a volta do Reinaldo. Tá muito cedo para falar ainda, Rodrigo. O jogo é só no próximo sábado. Mas essas mudanças te agradam, cara? Pois é, Gilberto, me agrada um pouco essas mudanças aí, até porque, digamos assim, talvez um pouco a entrada do Janderson ali na linha de ataque. Eu acho que o Janderson vem produzindo aí um pouco abaixo do que ele produzia ali no início do campeonato. Nesse último jogo também, é claro, pelas circunstâncias, ficou um pouco difícil, estava com um a menos, mas foi um pouco abaixo também nesse jogo contra a Ferroviária. Eu já testaria ali, olha, eu não sei se o Diego Hernandes vai estar no banco, né? O Diego Hernandes e o Nico Ferreira. Talvez o Nico Ferreira não esteja. O Diego Hernandes só treinou físico nesses últimos dias, pode ser uma opção no banco, né? Mas talvez ele não consiga jogar os 90 minutos. Mas, enfim, é uma trinca ali de volantes interessante. O América vem muito pressionado. Você viu aí ingressos aí gratuitos, aí você vai falar um pouco mais disso na frente.
e aí foi embora preparador físico, foi embora treinador, o Coelhão lá parece que a Deus dará, meu amigo. Nós vamos enfrentar esse adversário aí, isso é sob pressão, sobre a responsabilidade de pontuar. Eu gostei um pouco da formação, um pouco dessa questão do Janderson aí, talvez a gente pudesse jogar até mesmo num esquema com num 4-4-2 ali, reforçando o meio campo, o próprio Jaderson, que a gente estava falando ali em off dos bastidores, que já fez a função também de beirada, né? Podia entrar, mas enfim, ali pelo meio campo. Mas enfim, essa saída do Kaique foi providencial, a volta do Reinaldo aí, que ficou esse tempo fora por conta de lesão, né? Lesão e cartão, né? Ele acabou não. Acho que foi mais por conta de lesão, né? E agora tá voltando, a gente espera que possamos fazer um bom jogo. Um bom jogo. Eu acho que com essa formação aí, com o América em crise, eu acho que a gente tem condições de vencer do Coelhão lá no Horto. Igor, o que tem se falado nos treinamentos também é a entrada do Diego Hernandes, do uruguaio, que ainda não estreou, até porque o Janderson tem sido muito criticado. Já perdeu o gol de cara lá contra o Goiás, quando entrou contra a Ferroviária foi praticamente inoperante, não levou perigo para a meta adversária. Já está na hora de usar todas essas armas e ir para cima desse América, jogo perigoso. Como o Rodrigo falou, é um time que vem sem treinador, jogando com auxiliar técnico, tem toda aquela atmosfera para o Leão poder chegar lá e ganhar. Mas é o Remo, né, cara? Na verdade, esse é o pior tipo de jogo pro Remo, né? Quanto mais tá simples, mais o Remo se complica, né? Quando o Remo pega um adversário mais qualificado, é quando o Remo consegue se sair melhor. Então, é um jogo perigoso pro Remo, né? De repente, os jogadores estavam querendo isso e agora vão mostrar resultado. Empurrada agora por entrada gratuita, o estádio deve estar lotado, né? Porque os time, torcida normalmente se une quando tem risco de cair, né, de divisão. Então, eu colocaria o Janderson, viu? Não tá bem, né? Mas aí se você vai colocar o cara ainda sem plenas condições, né? Eu não concordo muito. Eu acho que o cara tem que estar 100% para ele poder entrar jogando. Se ainda não tá, tem jogadores fisicamente melhores, tecnicamente melhores, que ele está um tempo parado também. É melhor colocar o Janderson do que arriscar um início ali de competição para um jogador que estava parado antecipar ali sem necessidade, Beto. E por falar em entrada gratuita, é isso mesmo. A diretoria do América tá liberando as catracas lá do estádio Independência. Mais ou menos, né? Tem umas condições. Primeiro, para visitante não vale, mas a gente sabe que a torcida do Leão vai lotar as dependências da torcida visitante lá em Belo Horizonte, como tem feito durante todo esse campeonato. É líder em público dentro e fora de casa. A maior torcida do Norte, a única torcida que aparece no ranking de clubes ali, na primeira metade do ranking de clubes, é a torcida do Clube do Remo, não é novidade para ninguém. Mas lá para a torcida local, que tem tido um público pífio, no último jogo foram menos de 2.000 torcedores, a diretoria do América está liberando as catracas para quem se tornar sócio lá deles, numa categoria inferior, e registrar o facial. Então, esse negócio de entrada liberada é mais para chamar público, para tentar aumentar, não a renda, né, mas na verdade tentar aumentar a pressão lá no estádio Independência. Não é bem assim como a gente está pensando, e esse jogo de fato é muito perigoso. Só que é o seguinte, o Remo precisa voltar a vencer, o Remo precisa voltar a pontuar, na verdade, pontuar fora de casa, porque já começou o segundo turno em desvantagem, perdendo a primeira partida dentro de casa. Rodrigo, a gente ainda vai falar muito sobre essa partida durante a semana, vamos fazer um pré-jogo por aqui, mas o fato é que o Leão vai fazer um último treino lá em BH na sexta-feira, e só aí que a gente vai ter uma ideia desse time titular. Eu particularmente acho que tem que já começar a estrear com esses caras, porque a torcida tá querendo atitude, meu irmão. É verdade, Gilberto, é verdade. Esse último treino aí vai definir muita coisa, vai definir essas mudanças aí que passa pela cabeça do português, né? Pressionado agora, querendo ou não, pela essa falta de resultados aí, ele, se não me engano, ele tem uma sequência aí de 8 jogos, ele tem o quê? Ele tem 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Se não me engano, esses 8 jogos, essa é a sequência do português. Precisa melhorar, até porque mas se a gente for fazer um comparativo com o treinador vizinho, que tem todo esse contexto que chegou e tal, ele está numa sequência melhor que a do Antônio. Então a torcida aqui está pressionando aí por resultados. O Cuiabá já venceu na última rodada, a Chapecoense abriu ali 3 pontos.
e a gente precisa colocar esse número de vitórias aí na nossa tabela, porque isso pode ser um critério fundamental, que pode decidir ou não o nosso acesso ali nas últimas rodadas, né? O Remo precisa vencer jogos. É até melhor que você vença um e perca outro do que ficar empatando. Novamente, a gente fica empatando. Sempre nos critérios de desempate, a gente acaba sendo ultrapassado por outros times. Então, Gilberto, a expectativa é a melhor possível. A gente espera que o Antônio Oliveira possa colocar o seu melhor em campo, tanto taticamente quanto fisicamente. Ele precisa, de certa forma, equacionar esses problemas e esperamos que o Remo consiga reencontrar o caminho das vitórias e trazer o seu torcedor de volta para o seu lado. Por falar em especialista, vamos falar de uniforme. Meu amigo Igor, comenta aí esse uniforme novo do Leão, que foi lançado no dia de hoje, com inspirações nos uniformes da década de 90. E aí, tá bonitão? O uniforme do Remo dificilmente dá para errar, né? Mas esse aí, conta aí pra gente, meu irmão. O que tu achaste desse uniforme? Verdade, né? Até o cenário dos anos 90, né? Locadora de filme, né, rapaz? Quem entrou aí, acho que a gente tá falando para muita gente que nem sabe do que a gente tá falando. Mas é Usaram o isso, né? DeLorean. Você viu o DeLorean? Usaram o DeLorean. Também ainda teve o Volta para o DeLorean Futuro. aí. Lançaram agora uma coleção da Volt, inspirada nos anos 90, todos os times, né, que têm como fornecedor a Volt. E aí o Clube do Remo lançou esse uniforme, né, eu pensei até que não ia ter, porque teve da Copa 30 ali, que não foi muito utilizado, depois daquela derrota lá na Copa do Brasil. Remonta sim, a gente que tem aqui na coleção alguns uniformes, a gente promete aí mostrar no decorrer da semana nas redes sociais aí do RemoCast, eu acho que algumas inspirações para esse uniforme aí, que foi aquele muito sucesso da época do Tabu, da época de muitos títulos paraenses. Então, de repente, traz sorte aí pra gente. Acho que não vai dar tempo de estrear lá no Independência, mas certamente vai ser estrear aqui, acho que no próximo jogo. E eu, particularmente, achei muito bonito, muito interessante esse novo uniforme aí, Betinho. Então deixa aí nos comentários, a gente quer saber muito a tua opinião sobre os assuntos que a gente debateu hoje aqui. Vem fazer parte da comunidade do RemoCast, deixa o like aqui nesse vídeo, isso é importantíssimo para o YouTube distribuir, trazer cada vez mais remistas aqui para esta comunidade. Te inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado porque já já tem mais. Saudações azulinas e até a próxima.